Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, primeiramente eu quero saudar os servidores e servidoras do Estado de São Paulo, as entidades representativas do funcionalismo público, né, que são combativas e que estão aqui denunciando a farsa da reforma da Previdência. E eu vou demonstrar por que eu afirmo que é uma farsa essa reforma, né? Primeiro dizer que esses dois projetos que foram encaminhados, tanto a PEC número 18 de 2019, como o PLC número 80 de 2019, esses dois projetos estão a serviço, na verdade, da transferência de dinheiro público para os rentistas, para os especuladores da dívida pública brasileira e para os banqueiros nacionais e internacionais. Esse é o teor de todas as reformas previdenciárias em curso hoje no Brasil, como foi a do Bolsonaro, a tentativa do Temer também de aprovar uma reforma, mas graças à mobilização social e popular nós conseguimos reverter, né? E as reformas em curso em vários estados e em vários municípios, porque nós sabemos muito bem, né, que o capital financeiro tem interesse há muito tempo em sugar, em capturar os fundos públicos do Brasil e, sobretudo, o Fundo Público Previdenciário. Por isso que há uma grande insistência para que as reformas sejam feitas. E aqui na Assembleia Legislativa a situação é piorada. Primeiro porque a proposta de reforma do Dória é pior, ele consegue ser pior, essa reforma é pior que a reforma do Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Ela é mais realista do que o rei. E isso é grave. Se, né, algo é pior do que uma reforma do Bolsonaro, então para a gente fazer uma reflexão aqui na Assembleia Legislativa. E por falar em Assembleia Legislativa, eu sempre disse que a Assembleia Legislativa, há muitos anos, não passa de um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, do Tucanato, de um departamento que apenas homologa, um cartório que apenas homologa e carimba as decisões do Palácio dos Bandeirantes. Mas, além disso, nós acrescentamos que a Assembleia Legislativa também é um puxadinho do poder econômico, desses rentistas, desses especuladores da dívida pública brasileira, né, e da lógica do mercado e dos interesses econômicos e empresariais. Ela está a serviço também dessa lógica. E eu quero mostrar isso em números. O secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, veio no ano passado, numa reunião de líderes, fazer um mini debate com alguns deputados que estavam presentes. E nós indagamos o secretário, que foi ministro da Fazenda e presidente do Banco Central, sobre a questão da dívida. Nós queríamos ali aprofundar com ele a questão da dívida, do rombo da Previdência, né? Fazendo uma contraposição também com as outras dívidas que a Assembleia Legislativa não tem coragem de debater, como, por exemplo, a dívida das grandes empresas com erário estadual, que já passa de 341 bilhões de reais. O secretário disse que, para equilibrar as contas da Previdência, São Paulo teria que economizar em 10 anos 32 bilhões de reais. Isso em 10 anos. Eu tenho aqui um gráfico que eu gostaria de colocar, só para ser um pouco mais pedagógico e didático, sobre a dívida. Essa dívida que é pública, que está na internet, né? A suposta economia com essa suposta reforma da Previdência, 32 bilhões em 10 anos, ou seja, segundo isso, o secretário defende quase 3 bilhões e 2 milhões de reais por ano, né? Seria a economia. Bom, nós temos uma dívida ativa de 340 bilhões de reais, a dívida hoje das grandes empresas. E essas empresas devedoras, muitas delas são
beneficiadas com as isenções fiscais, com os benefícios fiscais, com a política de desoneração. Eu cito aqui algumas delas, que eu já citei aqui, e essa dívida só aumenta. A Sadia, por exemplo, deve, deputada Alice Brandão, para os cofres públicos, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Né? Só a Sadia deve isso, é a dívida ativa, já está na dívida, não tem nem mais recurso, não cabe recurso em nenhuma instância do judiciário. Né? A telefonia, a Vivo Telefônica, deve 3 bilhões e 400 milhões de reais, deputada Marçalia, para o erário público. Então, muitas dessas empresas, Pão de Açúcar deve 3 bilhões e 300 milhões de reais, um absurdo total. E eles querem mexer com a Previdência, querem atacar os direitos previdenciários dos servidores públicos que já têm os seus salários arrochados, defasados, onde o governo há anos não cumpre a data base salarial, porque esse é um ato de covardia. Porque se a Assembleia Legislativa tivesse uma preocupação com a população, com os 45 milhões de habitantes, ela estaria fazendo esforços e gestões junto ao governo Dória para cobrar a dívida ativa de 340 bilhões de reais. E, ao mesmo tempo, fazendo uma revisão drástica da política de desoneração fiscal, que transfere para setores empresariais sonegadores, é importante que isso seja dito, mais de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais de isenções e benefícios fiscais para setores empresariais, como a Sadia. O ramo frigorífico tem isenção, tem benefício. Só que esse ramo, muitas empresas, muitos frigoríficos devem para o Estado de São Paulo. Esse debate não é colocado. E tem mais um debate importante. Então, dívida ativa do Estado de São Paulo, política de desoneração, que canaliza 20 bilhões para setores empresariais, e mais ainda a dívida pública do Estado de São Paulo, que também canaliza mais de 17 bilhões de reais para a União. E nós defendemos o quê? Tem uma auditoria, nós queremos uma auditoria da dívida estadual. Há muitos anos que nós estamos lutando para que ela seja feita aqui em São Paulo, mas os governos do PSDB obstruem qualquer tipo de discussão e de projeto. Nós queremos auditoria já da dívida pública. Então, só esses 3 pontos que eu toquei aqui: dívida ativa, 340 bilhões, desoneração fiscal, 20 bilhões de reais, mais a dívida pública do Estado de São Paulo, mais 17 bilhões, deputada Marçalia, já resolveria o problema do Estado de São Paulo, né? Mas não, agora, atacar a previdência dos servidores estaduais, dos trabalhadores e trabalhadoras, é um ato de covardia a serviço dos rentistas especuladores da dívida pública e também, não posso deixar de registrar, das empresas de previdência privada. Essas empresas vão ganhar muito dinheiro com essa farsa da reforma estadual, como já vem ganhando com a que aconteceu em Brasília. Então, deputados e deputadas da base do governo, por favor, não deixem as digitais de vossas excelências num projeto como esse, porque vossas excelências serão cobradas no futuro. A história não perdoa quem vota contra a população, contra trabalhadores e trabalhadoras do Estado de São Paulo, né? Vossas excelências têm famílias, filhos, netos, e isso a história cobra lá na frente, né? Eu vejo aqui que tem deputados indecisos ainda, mas olha, prestem atenção nos números que eu citei aqui. A questão é muito mais grave, não tem nada a ver com a Previdência, né? A Previdência do Estado de São Paulo não é deficitária, até porque os servidores do Estado sempre contribuíram, né, no seu olerite, ou com o IPESP, ou com a São Paulo Previdência. O desconto vem na folha de pagamento de cada professora, de cada servidor da segurança pública, da saúde, já vem o desconto ali. Então,
Se existe algum déficit que é discutível, a culpa não é do servidor público. O servidor público, né, sempre contribuiu. Então, não vamos aqui, eu peço mais uma vez aqui para encerrar a minha intervenção, deputados e deputadas, que vossas excelências votem contra a farsa da reforma da Previdência. Muito obrigado.